Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa da Santidade, continuando na página 207. Renuncie à vontade própria. Antes de voltarmos às palavras de Jesus para Luísa, devemos lembrar que a renúncia à vontade própria não é um novo ensinamento. Pelo contrário, como já foi mostrado na sessão anterior, o dom prenunciado nos grandes escritores espirituais, essa renúncia não é apenas um tema familiar no Conselho dos Santos, mas pode também ser facilmente vista como soma perfeita do que eles consideram o componente mais essencial e poderoso para a vida espiritual. Portanto, devemos considerar primeiro o que é contrário a um entendimento adequado dessa renúncia, mesmo que superficialmente pareça semelhante, ou seja, o quietismo e filosofia oriental. Noções religiosas de extinção do eu, ou nirvana. Para quem tem preocupações teológicas, essa questão é tratada com mais detalhes no capítulo Respostas às Objeções. Por enquanto, vamos tratá-lo apenas na medida necessária para aliviar qualquer perigo potencial. Além disto, para lhe dar minha vontade de Jesus, é necessário que você me dê a sua, porque duas vontades não podem reinar dentro de um coração. Eles guerreiam um com o outro, e o seu seria um obstáculo para mim. A sua vontade, seria um obstáculo para mim, e, portanto, não seria livre para fazer o que eu quero a fim de libertar a minha vontade. Com tantas instâncias, então, insistência eu peço a sua, Jesus disse a Luísa. Jesus quer reinar, então, em nossa vontade, mas não pode haver dois reis reinando dentro de nós. Jesus não disse que duas vontades não podem existir em um coração, mas que duas vontades não podem reinar num coração. Nesta e em muitas outras passagens, ele deixa claro que as suas palavras dele a Luísa, que nada tem a ver com a heresia do quietismo. Claramente, ele deixa claro que não tem nada a ver em você ser um robô, não ter mais vontade, só viver da vontade de Deus e seja o que Deus quiser e faça a vontade de Deus, ponto. Jesus diz a Luísa que ele quer a vontade dela, da pequena Luísa, aniquilada. Nisto, ele estava apenas reiterando a Luísa o que ele já tinha revelado sutilmente a Santa Teresa de Lisieux em O Caminho, a Santa Teresinha, e que ele quer em operação, não sua substância, sacrificada continuamente à vontade divina, assim como o próprio Jesus e sua Santíssima Mãe sempre sacrificaram suas vontades humanas à vontade divina, enquanto ambos tinham verdadeiramente vontades humanas que nunca desapareceram. Jesus disse a Luísa então: antes de nós não existe sacrifício maior do que a vontade humana ser dada a Deus, que apesar de ter vida, ela não se exerce para dar vida livre para poder deixar e dar vida livre ao meu Fiat. Isto, no entanto, é de grande proveito para a alma, porque ela dá uma vontade que é humana e recebe uma vontade divina. Ela dá uma vontade que é finita e ilimitada e recebe uma vontade que é infinita e sem limites. Então, claramente, a vontade divina, a nossa vontade, é a vontade de Deus. Então, a gente pode pedir para Deus qualquer coisa que Ele dá. Porque a nossa vontade e a dele é a mesma. Então, o que você planejar com Deus, Ele faz, se for da vontade dele, e você sabe quando é da vontade dele. Então, se você for orar pela sua família, você sabe pedir pela sua família exatamente aquilo que Deus quer. E aí você vai receber exatamente como você pediu. Então, é uma certeza de sequestrar Deus, de ter Deus na sua vontade unida a você. Então, aquilo que você imagina e pensar, Ele fará do jeito que você imaginar e pensar. É aquela conversa que Jesus teve, de você, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue pedir para que uma montanha seja retirada de um lado para outro. E as pessoas pensam que isso é somente simbólico. Não. São montanhas mesmo, são situações que você realmente consegue mover. Realmente, isso eu já fiz várias e várias vezes. Situações que estavam de uma forma e foram movidas para outra direção totalmente contrária do que estava antes, por causa da fé. Eu consegui reverter situações
morais na minha família, situações morais graves na minha família, né? Somente pela declaração de pedir algo para Deus em nome de Deus, por Deus e para Deus, né? Fazendo a minha vontade humana ser totalmente a matéria-prima para a vontade divina acontecer na vida do meu pai e da minha família, né? E eu fiz uma oração para o meu pai, que eu sempre vou lembrar, né? De que eu falei para Deus: Senhor, eu quero a salvação do meu pai, custe o que custar. Meu pai, não aguento mais ver ele ir para a bebida, ir para o bar. Então, eu quero que o Senhor o ajude a sair dessa vida. Eu não quero mais que meu pai vá para o bar nunca mais. Eu não aguento mais ver isso. Ele está se destruindo ao ir ao bar. E aí o Senhor mandou 3 avisos antes de tirar, né, a mobilidade do meu pai. 3 avisos antes para o meu pai, onde médicos falaram claramente: o senhor tem que parar de beber, o senhor tem que parar de beber, o senhor tem que parar de beber, o senhor não pode beber mais, senão o senhor vai ficar cego. E assim, faltava pouco para ele ficar cego, e era por causa da bebida, por causa da diabetes, né? Tava comendo os olhos dele. E o Deus foi avisando em várias ocasiões, né? Teve um momento de susto muito grande, onde ele quase morreu. No apendicite, a diabetes não fechava a barriga, ele sofreu demais, né? Não deixava fechar a barriga, que foi aberta inteirinha para fazer uma sepsia, depois estourou o apendicite dentro dele, tudo por vontade de Deus. Tudo foi aviso, mas não permitiu a morte. Mas foi situações muito terríveis que meu pai passou. Tudo isso eu sabia que era Deus que estava fazendo o meu pedido acontecer. Estava atendendo a montanha, né? Fazendo a montanha mudar. E no final do final desse tempo, né, levei uma pessoa para ele lá, falei: olha, se o senhor não mudar, não parar de beber, né, o senhor vai ter um AVC. Um rapaz falou claramente: seu sangue está contaminado com a bebida, né, totalmente sujo. O rapaz deixou claro: se o senhor não parar de beber, algo vai acontecer. Mas não falou claramente, mas era algo assim muito claro. Isso foi questão de 1 mês, 2 meses atrás. Passou 3 meses da frente, meu pai teve um AVC. E até hoje meu pai não anda mais e nunca mais foi pro bar. Então a vontade de Deus aconteceu na vida do meu pai, que era a minha vontade, junto com a de Deus, corroborada juntos. Nós trabalhamos juntos e a divina vontade é isso, é Ele que reina. Você reina junto com Ele. E é um prazer enorme rezar e orar, né, vivendo nessa presença da divina vontade em nós. Então é muito bom, é muito maravilhoso, vale a pena a gente continuar nessa evolução junto com Deus, tá bom? E aconteceu com meu pai, até hoje não bebe mais e nunca mais vai beber em nome de Jesus por causa disso. Aí você pode falar: nossa, mas ele não anda mais, 52 anos, gente, 62 anos, não anda mais, que triste e tal. Mas a culpa foi dele mesmo, foi ele que escolheu esse caminho, ele não parou de beber mesmo, ele continuou indo pro bar, continuou fazendo tudo, não é mesmo com os avisos. Então Deus foi muito benevolente por ter avisado 3 vezes antes de acontecer. Então, para mim, tudo isso é sinal de Deus. Eu já mostrei isso pro meu pai, provei pro meu pai tudo isso. Meu pai tem ciência plena de que foi Deus que permitiu que ele, né, não fosse mais pro bar e permitisse que ele ficasse na cadeira de rodas. Mas meu pai é uma pessoa muito feliz, ele não tem que reclamar. Ele não é feliz porque, claro, como qualquer pessoa, gostaria de andar e fazer o que quisesse. Mas meu pai, ele é muito feliz porque ele não sofre nada. Os dedos dele estão sendo comidos pela diabetes. E são dores bem miseráveis, perto do que poderia estar vivendo se continuasse bebendo. Então, assim, ele não tem que reclamar, ele fica o dia inteiro deitado. Minha mãe leva ele para os lugares sozinha, só eles dois vai sozinhos nos lugares. Eu ensinei minha mãe a se virar, né? Minha mãe só tem coragem de levar meu pai para tudo quanto é lado de Uber porque eu que ensinei. Então hoje eles vão para qualquer lugar, vão para o médico, vão para qualquer tratamento, vão para qualquer coisa. E meu pai não tem que reclamar, ele não tem dor nenhuma. Dorzinha no pé é pouco perto do que poderia ter sofrido a mais. Então assim, tá tudo indo conforme a vontade de Deus. Deus cuida, Deus regenera, Deus transforma, né? E hoje ele fuma muito, mas Jesus colocou no meu coração que isso não é dele, veio da família, né? E toda uma história. E Jesus tem misericórdia, ele tem misericórdia, né? Então é Deus que vai fazer o processo restante que precisa. Eu já pedi muito para Jesus para tirar o cigarro do meu pai, mas como aquilo que era mais importante foi tirado, que era o que mais estava corroendo, destruindo meu pai, era a bebida, o cigarro não é tanto, então não atrapalha a salvação do meu pai, por causa de ter aprendido no berço a fumar.
né? Aprendeu no berço. Então aí quem vai pagar por esse pecado dele é minha mãe, minha avó, com certeza. Mas tudo isso está na graça de Deus. Tudo isso é graça de Deus, tudo é presente de Deus. Antes de nós, Jesus disse, né, antes da nossa vontade não existe sacrifício maior, né, antes do meu sacrifício não existe sacrifício maior do que a vontade humana, né, apesar dela existir, ter vida, não mais se exercida, para poder dar livre vida ao meu fiat. Isto, no entanto, é de grande proveito para a alma, porque ela dá uma vontade que é humana e recebe uma divina. Ela dá uma vontade que é finita e limitada e recebe uma que é infinita e sem limites. Então, pode fazer tudo, que acontece todas as graças possíveis. A renúncia à vontade própria, o Daniel diz, pode ser a coisa mais difícil ou a mais fácil de realizar. O mais difícil, porque renunciar a isso é simplesmente renunciar a si mesmo, pois a vontade é a maior faculdade da alma, que por sua vez é o nosso eu mais verdadeiro. Mas o mais fácil, de acordo com o que Jesus diz a Luísa da seguinte maneira, então vamos ver o que Jesus diz aqui. A vontade divina e a humana são dois poderes espirituais. O divino é imenso com um poder inacessível. O humano tem pouco poder, mas por pouco que seja, tem seu poder. E, sendo ambos espirituais, um pode se derramar no outro e formar uma única vida. Todo o poder está na vontade e, sendo poder espiritual, tem o espaço de poder colocar dentro de sua vontade o bem que ela deseja e também o mal. De fato, o que a vontade quer é que se encontra dentro de si mesma. Se ela quer autoestima, glória, amor aos prazeres, riquezas, ela encontrará dentro de sua vontade a vida da autoestima, da glória, a vida dos prazeres, de riquezas e, se ela quiser, pecado. Até pecado formará sua vida. Mas ainda, se ela quer a vida da nossa vontade na dela, sendo comandada por nós, com tantos suspiros, se ela realmente a quer, a vida da divina vontade, ela terá o grande bem de possuir nossa vontade como vida. E se isso não fosse possível, a santidade de viver em minha vontade seria uma santidade difícil e quase impossível. E não sei nem ensinar coisas difíceis, nem quero coisas impossíveis, diz Jesus. Pelo contrário, é maneira minha usual de facilitar o máximo possível para a criatura as coisas mais árduas e o sacrifício mais difícil. A vontade humana possui, com personagens indeléveis, tudo o que faz e quer fazer. E se a memória esquece, a vontade não perde nada. Contém o depósito de todos os seus atos, incapaz de dispersar qualquer coisa. Portanto, pode-se dizer que todo homem está em sua vontade. Se a vontade é santa, até as coisas mais indiferentes são santas para ele. Mas se for má, talvez até o próprio bem mude para o mal, né, para um ato pervertido. Então, é muito importante esse trecho. A vontade humana possui, né, com personagens indeléveis, tudo o que faz e quer fazer. E se a memória esquece, a vontade não perde nada. Então, tudo que você deseja, independente de você conseguir fazer ou não, a sua vontade, ela faz a vida acontecer, né? E se você escolhe fazer o bem, vai se tornar tudo bem. Se você faz qualquer coisa, até bem, até boa, com uma intenção má, então até a coisa boa vira um ato pervertido. Né? Aqui Jesus assegura a Luísa e a todos nós através dela. E assim, um comentário meu. Então, nesse tempo de relativismo tão grande, nesse relativismo moral onde nada é correto, as pessoas não sabem mais ter noção do pecado, veio a vontade divina assim numa hora exata para poder tirar todo esse medo da sociedade, né, de estar fazendo errado alguma coisa. A vontade divina, ela resolve esse problema do relativismo moral assim no piscar de olhos. Mas isso para a pessoa que entende a vontade divina, né, que está vivendo isso, que tem consciência. Agora, para as pessoas que não têm consciência, aquilo que a pessoa está vivendo na vontade divina está fazendo para ela não é nada. Não é nada diferente. Não demonstra nenhuma certeza, nada assim, de que a pessoa está. É aos poucos que as pessoas ao nosso lado vão perceber que a gente está no caminho bom.
caminho certo. É pelos frutos, né, que Deus vai começar a atuar em direção a nós, né? E mesmo assim, às vezes Deus nem permite frutos rápido, né? Porque Ele quer te santificar. Então, para Ele te santificar, às vezes Ele permite que você não veja certos resultados das suas obras, né? Esses resultados das obras vão ser para o céu, né? Ficam reservadas para o céu. Porque se você vê tudo aqui, de repente, isso, né? Não sei, na divina vontade, você não sai, não adianta. Não, então, você não sai. Então, Ele não tem medo. Deus confia em você e Ele não tem medo que você vá né, entrar na vaidade de novo, cair no erro de novo, né? De Jesus, Ele para de ter esse medo, né? É muito difícil para você sair da vida na divina vontade. Então não teria problema nenhum, né? Jesus, Ele dá todos os bens que você precisa ter, todos os resultados e frutos da sua união com a vontade divina em vida. Não teria problema nenhum. Mas a questão é o fato de você ser vítima. O fato de você ter que sofrer para poder conseguir méritos, né? E são os méritos para Ele, você não consegue méritos para você. Os méritos são tudo para a glória dEle, para a salvação da igreja, nesse momento, nesse instante da igreja, né? Que está sofrendo. E a alma vítima, ela segura, né, a coluna da igreja. Então, ela está segurando a igreja nas mãos. As almas vítimas, elas mantêm a terra ainda vivas. A terra ainda... Jesus ainda mantendo a terra em ordem, né? Mantendo a terra existindo. Então, por causa de os filhos da divina vontade, as pessoas que vivem na vontade divina serem vítimas, então Jesus não permite os frutos assim serem vistos, né, da glória nesse momento. Ele vai permitir isso depois que o reino da divina vontade chegar de uma vez. Mas enquanto o reino não chega agora, a pessoa que vive na vontade divina, ela está pedindo esse reino com esses méritos que ela está acumulando para Jesus, que é méritos de Jesus que você está dando para Ele, você oferta tudo para Ele, você não tem para você nada. Então você não vê os frutos. Então as pessoas olham para você e veem com os olhos delas, humanos, né, que você está fazendo a vontade divina. A vontade divina, de repente, é que você ignore, né, seja a pessoa, pareça que você é insensível, porque você não fica mais chorando igual você era antes, desesperada, né? Então parece que você se tornou uma pessoa insensível, você não é mais uma pessoa sensível às dores dos outros e tal. No meu caso, que eu estou fazendo esse canal, com certeza muitas pessoas devem ouvir meu canal e pensar, nossa, ela fala que todo sofrimento é Jesus quem dá, né? Ela fala que a pandemia é uma coisa boa. Então, assim, que absurdo, né? Enquanto os outros canais religiosos, a pandemia é um sofrimento tão grande, né? Eles ficam rezando, pedindo, né? Tendo dó, compaixão de quem está doente e tudo mais. Então, aí as pessoas olham para mim, com certeza, e ouvem os meus áudios e pensando, essa menina é louca, não tem juízo para falar uma coisa dessas, enquanto tem tanta gente morrendo, né, gente no hospital sofrendo, e ela tá aplaudindo a pandemia, que absurdo. Então, as pessoas, ao verem eu fazer isso, né, vão pensar, que absurdo, gente, não tem o que fazer, é um absurdo o que ela tá fazendo. Então, essa incompreensão que eu estou sofrendo, né, até mesmo de mim mesma, porque eu também penso, né, de mim dessa forma, né, humanamente, se eu for olhar, eu também penso em mim mesma, né, eu faço uma análise todos os dias de como o ser humano pode estar me vendo, né, por fora, né, de mim. Eu ouço os meus próprios áudios e eu ouço com os olhos, com a visão humana também, né, para poder ver o que Deus está fazendo, né, o que Deus está produzindo aqui. E aí eu fico questionando Jesus, eu falo, nossa, Jesus, realmente, qualquer pessoa que ouvir o meu áudio vai falar que eu sou louca, né? E Jesus fala assim, é isso mesmo, eu quero que você sofra isso. Aí Jesus fala, eu quero que você sofra isso. E esse sofrimento que Jesus permite para nós, filhos da divina vontade, passar por tudo isso que nós estamos passando, as pessoas nem ouvem a gente falar dessa divina vontade tão santa e ninguém presta atenção. Isso causa um sofrimento na gente muito grande, porém, esse sofrimento tem um valor enorme para elas mesmas, para essas próprias pessoas. Porque enquanto a gente está sofrendo, o Filho da Divina Vontade está oferecendo esses sofrimentos em reparação, né, a tudo que está sendo feito de pecado no mundo. E nesse momento, Deus, olhando para essa alma na Divina Vontade, que está vivendo inteiramente da vontade divina, é Ele mesmo que está vivendo nessa alma. Então, os méritos estão sendo somados aos dele na cruz,
né? Nós estamos crucificados com ele, juntamente recebendo golpes como ele, gusparadas como ele, e isso está tendo um valor imenso para manter a igreja em pé hoje, no meio da situação em que a igreja está. A igreja está sendo, nesse momento, corroída por vermes. Tem vermes terríveis corroendo a igreja, tentando destruir tudo. E nós estamos mantendo ainda a igreja em pé, graças a esse amor, né, dessa divina vontade, esse sacrifício que nós estamos fazendo. Estamos unindo a cruz de Cristo. Então, Jesus está utilizando de tudo que ele pode, né, dos seus filhos da divina vontade de hoje, para poder segurar a igreja na palma da mão, até o último momento onde ela precisa estar ainda inteira. Depois vai chegar o momento da paixão da igreja, onde ele vai liberar tudo isso, né? Mas aí a gente já sabe, já está preparado para isso, nós já estamos estudando sobre isso, nós estamos sendo orientados para suportar tudo isso que vai acontecer. Mas Deus vai manter mesmo assim a igreja viva, nunca vai morrer. O inferno nunca vai ter poder sobre ela. E por quê? Porque nós, filhos da divina vontade, estamos ainda vivendo na terra, respirando, e os méritos que nós estamos produzindo são os de Jesus e de Maria, que mantêm a igreja em pé. Então, é muito lindo, vale a pena viver esse dom, vale a pena participar desse movimento de Deus em nossas direções, né, da humanidade. Vale a pena você saber tudo que Deus está fazendo, que quem vive na divina vontade é uma pessoa que é um confessor de Deus. Deus confessa tudo que está fazendo a você, conta tudo para você, o que ele está fazendo, mostra para você, você vê, né? Deus mostra tudo, não em visões, tá? Ele mostra tudo de forma intuitiva e abstrativa, que é os dons que Nossa Senhora tinha, muito grandes, e nós também, de filhos da divina vontade, herdamos de Nossa Senhora esse dom que Jesus, né, de Deus, né? Que Deus deu para ela e deu para nós também. E a gente vive essa graça. Então, à medida que você caminha, no meu caso, que eu já estou com mais de 70% do dom, eu já tenho essas visões, né, abstrativas e intuitivas. E você que está caminhando, você também pode ter esses dons, até mais dons do que eu. Então, é só você permitir que Deus faça reine cada vez mais na sua vontade. E a forma mais fácil de Deus reinar na sua vontade é você mostrar para Ele que Ele reina. E você tem que mostrar para Ele e para o mundo, sabe? Falar claramente, sim, tomar posse e falar claramente: eu vivo na divina vontade, eu sou filho da divina vontade, sabe? Aparecer na frente das pessoas e falar: eu vivo na divina vontade, Deus vive em mim. Você não ter dúvida de quanto mais você reafirma uma coisa, Deus afirma no céu, Ele assina lá em cima. Você está assinando aqui embaixo, Ele está assinando lá em cima. O que você assina aqui embaixo, Ele assina lá em cima. Então, quanto mais você aprova isso, quanto mais você toma posse, quanto mais você proclama, mais acontece, mais se torna real essa vida na divina vontade. E você vai passando pelos testes que Jesus dá. Ele vai te pedir coisas absurdas para você fazer. Absurdas. Jesus pede coisas assim para mim que eu nunca faria humanamente. Nunca. Mas Ele pede, e eu faço. Eu provo que eu faço porque eu tenho testemunhas, eu mando para elas verem que eu faço. Né? O que Jesus pediu para mim fazer, elas ficam assim: uau, é Jesus mesmo, não foi você realmente que fez, foi Jesus que fez através de você. Então, uma coisa clara, assim, que a pessoa não tem dúvida plena de que foi Jesus quem fez. Até as palavras são de Jesus, né? As palavras que às vezes eu utilizo para fazer. Então, tudo isso a gente vai ter que passar. Então, quanto mais testes você passar e enfrentar, Jesus, Ele vai permitir testes. São situações assim que acontecem, onde Ele espera uma resposta sua, como se você fosse Ele e você assumisse o lugar dele para fazer. E aí você tem que ir no lugar dele para fazer. Nossa, é muito complexo isso. Mas você tem que ir. E quanto mais você assume que você é Ele e você aproveita essas oportunidades que Ele te dá e faz acontecer, mais você vai aumentando o grauzinho. Mais você vai aumentando o grau da sua submissão, entre aspas, da sua fusão, da sua união com a vontade dele. Então, é maravilhoso viver assim. Eu aconselho isso para qualquer pessoa, amém? Continuando aqui. Aqui Jesus assegura a Luísa e a todos nós, através dela, isso é Daniel escrevendo aqui, falando que não é difícil renunciar à vontade própria, mesmo que ele a torne fácil. E, de fato, essa renúncia também facilita a vida em geral e da melhor maneira possível e não precisa ser mais difícil do que fazemos. Considere o contrário. Como pai, posso comprovar por experiência própria que os gritos de choro mais severo que uma criança joga normalmente não tem nada a ver
com nada sério, mas ao contrário, surgem simplesmente por não ter algo menor que sua vontade própria desejasse em um determinado momento. Meu filho de 2 anos lidou com quedas de corrida e cortes dolorosos na cabeça com admirável graça e paz. Apenas no dia seguinte, birra com toda a violência de um furacão, se ele não puder usar a camisa que decidiu usar naquele momento. Mas como especificamente fazemos essa renúncia? A coisa mais importante é saber desde o início e continuar lembrando a si mesmo durante todo o processo de crescimento no dom. É que não existem fórmulas especiais, procedimentos mágicos e gnósticos, segredos. O próprio Jesus diz precisamente isso a Luísa em suas revelações, e ele insiste que o que importa é simplesmente o desejo da alma pelo dom de viver na divina vontade. O presente de viver na divina vontade é uma graça, e é dada da mesma maneira que toda graça baseada na receptividade humilde, pura e sincera de quem deseja, baseada na recepção humilde, pura, sincera de quem a deseja. Se tudo o que resta, quando terminar este livro, é o lembrete de dar a Deus tudo a si mesmo, totalmente a si mesmo, sem reservas, e pedir sinceramente, com confiança, que Ele conceda a você a maior união possível com Ele. Então, é isso e ponto, é suficiente. Tal oração não é apenas claramente permitida para falar, mas seria lamentável renunciar a essa oração. Então, rezar todos os dias, divina vontade reina na minha vontade. A oração tem um poder absurdo, não é mágico, mas ela tem um poder absurdo de Deus começar a trabalhar em função dessa realidade. Eu vejo claramente que Deus ele dá oportunidades para você renunciar à sua vontade e mostra como fazer isso. Então, não é mágico, mas é uma forma sobrenatural que Deus permite e você consegue ver claramente se você estiver realmente aberto de todo o coração a viver essa realidade. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.